Sejam todos bem-vindos. Eu estou muito feliz porque a nossa proposta de levar informações sobre a prevenção à cegueira e a reabilitação visual está bombando. Já passaram por aqui 5 especialistas. Vocês que nos acompanham, curtam, comentem, perguntem, tirem suas dúvidas. Nos comprometemos a responder todas as suas dúvidas, orientando os caminhos a serem percorridos na busca das soluções para as cirurgias e tratamentos, tanto particular como pelo SUS. Um olhar sobre a saúde ocular e a qualidade de vida. Hoje, vamos além da visão. O convidado é especialista em infectologia, hematologia, hemoterapia, administrador de serviços de saúde hospitalar, medicina do trabalho, clínica médica, medicina de urgência. Esta celebridade é o professor Mauro Assato, que é professor desde a primeira turma do curso de medicina. Hoje ele faz um diferencial na medicina antes e depois das residências médicas no estado, e professor Mauro é quem coordena. Então é um orgulho não só para oculistas associados de Roraima, mas para esse estado, nas diversas especialidades desse estado. Professor, existe a medicina antes e depois do senhor. E professor Mauro também é um homem com muitas histórias, e a história mais comovente, a que mais mexe com cada um de nós que trabalhamos na área da saúde, foi quando, no final da Covid, professor Mauro adoece e mobiliza esse estado. Realmente, os colegas intensivistas da própria UTI que ele trabalhava se mobilizaram e foi uma comoção muito grande. E professor Mauro sobreviveu. Assim, foi um momento de muita tensão para todos nós, mas ele também, para mim, é um exemplo da união de esforços de toda a medicina que estava ali junto com ele dentro da UTI. Professor, seja bem-vindo. Que orgulho estarmos aqui com o senhor para conversarmos um pouco sobre a visão e sobre as patologias que o senhor trata conjuntamente com os nossos oftalmologistas. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Agradeço o convite, de lembrar bem claro, então agradecer também à população roraimense, que no momento de desespero, entre aspas, no momento do meu adoecimento, teve uma comoção na qual todos oraram para a minha recuperação. Tá? Então isso aqui foi graças a toda essa força, que é a coisa que o pessoal entende da espiritualidade e vê que isso aqui realmente nos comove e pode ir para frente. Infelizmente, nesse mesmo período, o Dr. Rômulo, meu Nietzsche, que tinha um forte vínculo, a gente comemora aniversário junto, nós nascemos na mesma data, só que anos diferentes. Então, desde que ele soube que era infectologista, a gente fazia parceria. Os casos que apareciam em termos da oftalmologia sempre podia ter um cunho infeccioso. Então, muitas vezes os pacientes que ele me encaminhavam para doutor, eu não sei por que ele encaminhou para o senhor. Papai, não, tem muitas coisas, você não está vendo, tem doenças infecciosas do que eu estou colocando aqui, né? A maioria das doenças oculares pode ter de cunho infeccioso, por ação direta de vírus, bactérias, protozoários e alguns outros parasitas. Mas em outras situações, através da reação inflamatória, a produção de anticorpos que vão afetar o olho desses indivíduos. Então isso é importante. Por quê? Uma visão, você tem a dor ocular, você tem a hiperemia ou vermelhidão ocular e você tem o embaçamento visual. E muitas vezes, aí, com o tempo, você pode muitas vezes estar perdendo a visão. Então o diagnóstico precoce é muito importante. Então, você fazia todo esse tratamento. Então, por isso a gente fazia sempre esse trabalho. Então, naqueles casos meio complicados, naqueles casos que a gente tinha dúvidas, eles me encaminhavam os pacientes para a gente fazer o tratamento conjunto. Professor Mauro, quais são, assim, as patologias
mais recorrentes que o oftalmologista encaminha. Por exemplo, o paciente quando chega lá, que tem uma uveíte e que o oftalmologista encaminha para um infectologista, ele pergunta assim, mas por que eu tenho que ir se eu já paguei aqui e também, se o oftalmologista, no meu olho, o que tem a ver o médico infectologista? Então, eu sei que as pessoas até hoje ainda se perguntam por que tem que tratar conjuntamente. Então, várias patologias, vamos começar assim, do mais simples aqui. Vou ter infecção na pálpebra, então, que a gente chama de blefarite, você tem alguns agentes microbianos, bactérias, você vai fazer essa inflamação. Muitas vezes tem um problema de você associar antibiótico, muitas vezes você conheceu fazer o tratamento. Você tem as conjuntivites, que tem aquela secreção, que muitas vezes pode ser viral e bacteriano. Você tem as uveites, que são complicações nas quais você tem de maneira indireta. Você tem uma doença sistêmica, que o organismo produz anticorpos e vai fazer reação de hipersensibilidade. Então, tem várias doenças, assim, do ponto de vista viral, bacteriano, causadas por fungo ou parasitas, até eumintos, que vão afetar a tua visão. E se você não fizer esse diagnóstico, tratamento da você pode até perdê-la, não? Então, muitas vezes, você acompanha isso aqui. Então, só um exemplo aqui de doença viral. Hoje, dengue, doença prevalente, tem nessa região. Você pode ter conjuntivite, você pode ter diminuição de perda visual, você tem as irritações, você tem a retinite ou retinite por causa do vírus, né? Então, o que seria? O teu organismo produziu um anticorpo, tá? Que indiretamente pode atacar a tua visão também. Tá? Então, isso é importante você fazer o monitoramento e acompanhamento. E tem outras patologias que pode discorrer, a gente vai com o tempo dizendo quais são, né? Veja bem, a blefarite, aquela caspinha e o olho coça, a minha pergunta, professor Mauro, acontece de um paciente com conjuntivite, com blefarite, com tumor de pálpebra, com todas as ites, com todas as infecções que dá no olho, de ir primeiro com o infectologista e o senhor detecta e manda para o oftalmo, ou a porta de entrada mesmo é o oftalmologista? Em geral, a porta de entrada é o oftalmologista, porque aqui nós falamos, o olho que a gente coloca, né, é o espelho ou janela da alma. Então, você coloca tanto do ponto de cima. Então, mas o que está me atrapalhando é meu embaçamento visual, é a minha dor ocular. Então, e essa sensação de irritação, muitas vezes vai primeiro no oftalmo. Raramente você vem conosco se for esses sintomas. E muitas vezes, quando tem esse embaçamento visual, o oftalmologista vai fazer os exames da rotina e ver que alguma coisa não é só do olho, tem alguma coisa acontecendo. Então, tem muitas doenças virais, muitas doenças bacterianas, que a gente já disse aqui, né? Tuberculose, muitas vezes, não é só no pulmão, você pode ter alteração visual. O próprio HIV, você pode ter as alterações que baixam a tua imunidade, você vai ter a doença chamada citomegalovírus. A toxoplasmose é muito comum em termos de corretina, você pode ter ela congênita, né? Adquirida congenitamente com alteração no olho e pode ser adquirida. Então, muitas vezes você tem essas alterações. Então, o que chama atenção muitas vezes é o quadro da diminuição da acuidade, embaçamento visual e muitas vezes a dor. Então, muitas vezes procura primeiro o especialista, que seria no caso o oftalmologista, para depois vir a gente. Olha, gente, como é importante você entender o processo das infecções e veja bem que sempre a pessoa procura o oftalmologista porque logo no olho se vê o olho vermelho e com tantas patologias. E eu vejo assim um exemplo, muita gente, professor Mauro antes, lembrando do Dr. Rômulo, porque procuravam muito mesmo por tantas infecções e sempre ele tratava conjuntamente com o infectologista. Então é importante você que está aí nos ouvindo entender o porquê que você precisa pesquisar lá da onde é que vem o foco, da onde está a infecção. Não só se, né, o problema é a tua alteração visual, né? Alteração visual. Já pode ser nós colocamos aqui, o mais comum aqui para a gente ter do ponto de vista oftalmo, você tem alteração por causa da doença infecção, mas tem outras especialidades, né, que a gente coloca aqui, a própria cardiologia, a própria neurologia, tá? A própria reumatologia, você tem essas alterações também. Só que a grande proporcionalidade é com infecto.
Por isso que esse podcast ele é bem além da visão. E, aproveitando, nós não poderíamos deixar de conversar com uma celebridade como o professor Mauro e levar além da visão mesmo, né? De perguntar para ele, professor Mauro, quantas residências médicas o senhor coordena hoje? O que já existe de especialidade em Roraima? Bom, primeira coisa, a gente tem que ter o problema da graduação, né? A nossa graduação começou em 93, o primeiro curso de medicina federal, que teve depois um ano muito silente. A partir daí foi se formando as turmas em seguida, e a partir de 2005, né, formadas as turmas, nós resolvemos, então, de implantar a residência médica. Pediatria, depois veio a gineco-obstetrícia, a clínica médica, foi aparecendo a cirurgia geral, infectologia, ortopedia, anestesiologia, medicina intensiva. No total, contamos aqui com alguns credenciamentos, nós temos 11 programas cadastrados, e nesse interim, de 2005 até agora, formando quase aproximadamente 400 especialistas. A grande parte era mais graduado, que tinha a prática, né, de exercer a medicina. Então, isso foi um avanço com relação à implantação, juntamente com o Estado e a Prefeitura de Boa Vista, que nos fornece o cenário de prática, mas o financiador é a Universidade Federal de Roraima, né, que faz isso aqui. Além da graduação, então, esse ano provavelmente vamos formar a 26ª turma, e conjuntamente apareceu também uma entidade estadual, que seria a Universidade Estadual, que tem a curso de medicina e vai para a 2ª turma. Então, isso aqui vem melhorando a nossa qualidade assistencial. Né, a nível antigamente, não sei se você lembra, Ed, muitas coisas você ia para o TFD, né, tratamento fora de domicílio. E muitas situações nas quais, com a vinda dos alunos egressos, com vinda de outros especialistas, a gente consegue, né, dar esse atendimento. Até a própria oculista associados, com relação à parte dos graduados, não tem oftalmo, mas só a vivência que a gente conseguiu, né, formar os alunos. Eles foram para outros polos com relação, estão retornando. E a gente estava comentando que aqui, em termos de oftalmologia, nós temos todas as especialidades e todo o acesso com relação. Então, dificilmente a gente vai mandar um paciente para fazer o tratamento fora de domicílio, né? Nós temos acompanhado aí todos esses episódios com os subespecialistas da área, e realmente nós temos entendido de que na oftalmologia, professor, não se usa mais o TFD, exceto para transplante de córnea, como disse a doutora, como disse a doutora Irlana, são 3 estados que ainda não têm banco de olhos, mas todas as outras cirurgias se faz e tratamento se faz no estado. A gente vai estar conversando, você que está nos acompanhando, faça as perguntas, porque nós teremos condições de orientá-los e ajudá-los a percorrer o caminho para conseguir o tratamento bem certinho. Mas aproveitando o professor Mauro, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, porque tem que aproveitar esse homem, que esse homem é uma celebridade, é histórico. Professor, a Covid-19 passou a pandemia, hoje a gente sabe que ainda está acontecendo casos isolados, não sei, mas é verdade, é mito de que depois da Covid muitas pessoas tiveram comprometimentos irreversíveis? Já tem, como é uma doença nova, a gente não sabe quais foram as complicações, né? E tem o processo de você fazer a acompanhamento. Das doenças respiratórias hoje, que a gente tem, se fizer um levantamento, você colher o painel viral, o vírus da Covid continua circulando. Se bem que eu tenho vírus essencial respiratório, você tem a influenza circulando aí. Tá? E a gente tem que estar acompanhando, para a gente dizer realmente as complicações pós-Covid, com relação à alteração, né, de cognição, alteração de musculatura, infartos, essas situações, a gente não sabe o que aconteceu. Porque como a Covid foi uma doença agressiva, viral, você tem um fenômeno que a gente coloca aqui, por ela só, o vírus agindo, você tem fenômeno imunológico, imunotrombótico, muita gente acabou fazendo tromboembolismo. E você tem o processo de, como você vai fazer esse imunológico, você tem desencadeamento de várias reações. Então, muitas das pessoas tiveram quadro de gravidade, né, tiveram com quadro de sequela, né? Então, você só pergunta para mim, do ponto de vista, aparentemente, eu estou tranquilo, mas da gravidade. Mas se a gente for ver, você tem um grau de crescimento, você tem um quadro de fraqueza muscular, algumas pessoas desenvolveram problema de coronariopatia, doenças arritmias, questiona se o senhor não acelerou, precipitou algumas doenças oncológicas, questiona, não estou dizendo que é verdade.
comentar, mas deixar claro que muitas pessoas que, infelizmente, a Covid teve aqui, acabou, né, tendo problema de repercussão e gravidade, infelizmente, né, nosso amigo Meonite aqui acabou, né, sendo levado pela pandemia do Covid. Eu, pelo menos, em termos aqui, acabei sobrevivendo graças ao empenho de toda a comunidade, a equipe que a gente treinou, né, para fazer todo esse atendimento, que tinha perspectiva. Meus colegas lá do Centro-Sul remove ele para cá. Eu falei, não, vou preferir estar aqui, que a gente treinou todo mundo, e graças à oração, em termos aqui da população, estou aqui para tentar mais essa batalha também, né? Professor Mauro Assato, eu gostaria de fazer a pergunta que todos os nossos ouvintes, os nossos acompanhadores estão perguntando. A gente percebe-se que a importância do infectologista em nossas vidas. Eu lhe perguntaria, há 3 décadas atrás só tinha o senhor, praticamente. Hoje, com toda essa formação das residências e os seus encaminhamentos, quantos infectologistas Roraima conta? Mas a pergunta também, esses infectologistas atendem no serviço público? Como que as pessoas que estão nos assistindo poderiam ser informadas, como que elas conseguem uma consulta com o infectologista pela rede pública? Bom, são situações nas quais, quando eu cheguei aqui, tinha a doutora Valdemarisa, pioneira com relação ao atendimento, ficamos eu e ela fazendo atendimento. Tá, hoje, né, conforme a idade que ela se aposentou, mas de qualquer maneira, nós fizemos a residência de infectologia, nós temos aqui cerca de 18 médicos residentes formados, né? Tem mais inserção de pessoas que eram aqui de Roraima, vieram para trabalhar aqui conosco. Nesse intervalo aqui, temos cerca de quase 25 infectologistas. Tem a doutora também que trabalha no Hospital das Clínicas, né, fazendo atendimento, e o acesso através de agendamento de consultas, né, no Coronel Mota. Então, tem um encaminhamento pela Unidade Básica de Saúde. Nós temos lá pessoas que acompanham de hepatite, HIV e outras doenças, né? Inclusive, é importante salientar que para agendar no Coronel Mota, encaminhado pelos postos ou pelos serviços credenciados, que no caso a oftalmologia, ela é uma subespecialidade, mas ela são todas as empresas credenciadas pelo SUS, então também, na necessidade, faz o encaminhamento e agenda, então, no Hospital Coronel Mota. Ou o acesso também, se tiver qualquer quadro de emergência, procurar o pronto atendimento, Cosme Silva e o HGR, né? Nesse caso, se precisar ter o quadro dessas necessidades de especialidade. Então, deixar claro que grande parte do pessoal infectologista foi formado com qualidade aqui no próprio estado, né? Então, a importância, que volto a frisar, da residência médica. A gente só não conseguiu fazer a oftalmo, né? Depende do tempo agora também. Mas, de qualquer maneira, é questão de fazer o estudo, quem sabe no futuro. Nós somos prestes a inaugurar também o Hospital das Clínicas, que passou do Estado, passou para a universidade. Então, vai ser o Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima. Então, com isso, a gente pode crescer também com relação à melhoria da qualidade assistencial no Estado, com as várias especialidades, né? Gente, é professor Mauro Assato. Se você precisa saber de mais alguma informação nessa área de infectologia, você pede aí, nos comunica e pergunta, porque ele nunca vai deixar de nos orientar. Mas é muito importante, professor, essas informações que o senhor está dando. É um prazer imenso, esse é o legado que a gente deixa aqui, né, com relação não só à parte do ensino médico, com relação aos profissionais da própria universidade, da rede estadual, da rede municipal do SUS, né, nesse aspecto aqui. Portanto, nós temos até ex-aluno, ex-especialista na unidade de vigilância epidemiológica, né, norteando e orientando, tá, toda essa situação. Então, grande parte dos ex-alunos, grande parte foram formados na especialidade por aqui, pela Universidade Federal de Roraima. Professor Mauro Assato, a nossa gratidão e dizer que o senhor é uma parte fundamental na formação dos nossos médicos, principalmente na sua área, né, aqui no estado de Roraima. Novamente agradeço, né, a população roraimense, do parte do Brasil também,
pela fé, na qual, que é aquela que nós colocamos, a fé move montanhas, numa situação crítica, consegui me recuperar do Covid, estou atuando normalmente profissionalmente, e o apoio que nós tivemos com toda a relação da classe médica também na recuperação, e deixar claro que estamos aqui para realmente como educador, tá? E formador de profissionais daqui, tá? Um dos motivos da qual eu estava lá em São Paulo e acabei vindo para cá é justamente para ver como é que era o tratamento fora de domicílio. Tem muitas coisas que a gente pode fazer para tentar melhorar esse remanejamento. A pior coisa que tem para qualquer paciente é ser tratado fora daqui, né? Entendeu? Fora do teu domicílio. Eu, particularmente, optei por ficar aqui, porque eu conhecia toda a equipe para realmente poder ter sido remanejado para os melhores hospitais da região Centro-Sul, mas qualidade nós temos aqui, né? Continuem nos assistindo. Continuem prestigiando os nossos episódios, que nós vamos além da visão e traremos muitos outros profissionais da área da saúde que irão somar com os conhecimentos de todos vocês.